Eu sempre vi minha filha como a consequência do meu erro. A negligenciei e até deixei que meu filho tomasse o quarto dela quando trouxe a namorada grávida para morar conosco. Quando ela ficou ressentida e começou a reclamar que eu estava favorecendo o irmão, perdi a paciência e dei um ultimato. Ela tinha 2 meses para encontrar outro lugar para morar. Quando ela realmente foi embora e as coisas começaram a desmoronar, tentei trazê-la de volta para me ajudar com o aluguel, mas ela se recusou. Então tomei o carro dela de volta e tentei vendê-lo, mas isso só piorou tudo. Agora ela cortou completamente o contato comigo e até meu filho começou a se afastar. Eu, mulher de 40 anos, moro em um apartamento de 2 quartos com meus 2 filhos. Meu filho James, de 21 anos, e minha filha Ana, de 18. James tem 2 filhos, uma filha de 5 anos de um relacionamento anterior e um filho de 8 meses com a atual namorada dele, Lisa, de 22 anos, que vem morando conosco desde quando estava com cerca de 6 meses de gravidez. Ela não tinha muito apoio da família e as coisas estavam tensas com a mãe dela, então veio morar conosco enquanto tentavam resolver as coisas e se preparar para o bebê. Eu sei que não é o ideal, especialmente por causa do espaço. São 5 adultos e 2 crianças em um apartamento de 2 quartos. Eu tenho meu próprio quarto. James e a namorada dele dividem o segundo quarto com as crianças. Ana dorme em um colchão de ar na sala. Temos conversado sobre nos mudarmos para um lugar maior, mas os preços de aluguel estão absurdos agora. Então estamos tentando economizar enquanto lidamos com todo o resto. James não está trabalhando no momento. Isso não é algo que me deixa com raiva. Ele está tentando estar presente para o filho recém-nascido e ajudar com a filha dele, que fica conosco na maioria dos dias, especialmente enquanto a namorada dele está se recuperando. Eu disse a ele que prefiro que ele fique em casa com as crianças enquanto elas são pequenas, em vez de se esgotar tentando conciliar um trabalho mal pago com cuidados infantis. Estamos sobrevivendo por pouco, mas a renda da Ana ajuda. Ela trabalha em tempo integral e tem contribuído com uma parte do aluguel e da comida. Nos últimos 2 meses, a atitude da Ana dentro de casa mudou muito. Ela tem sido grossa com as pessoas, distante e rápida em criticar até coisas normais, como andar pela casa, cozinhar ou o bebê chorar. No começo tentei ser compreensiva. Ela é uma jovem adulta, trabalha 5 dias por semana e volta para uma casa cheia. Eu entendo isso. Mas chegou a um ponto em que parece que ela se recusa até mesmo a tentar se adaptar. E eu admito que estou ficando cansada de tentar apaziguar tudo só para evitar que ela fique irritada. Esse comportamento também não é exatamente novo. A Ana sempre teve dificuldade quando as coisas não saíam do jeito que ela esperava. Mesmo quando era mais nova, ela tinha reações grandes por coisas pequenas. Eu atribuía isso ao estresse da adolescência, ao tempo que ela passava na casa do pai ou à necessidade de ter espaço. Mas agora que ela é adulta, essa mesma energia ainda está lá, como se o mundo estivesse sempre a incomodando. Há um episódio do ano passado que eu não consigo esquecer. Na época ela ainda morava parte do tempo com o pai. Uma noite, James estava com a filha dele em casa e a menina estava rindo enquanto assistia a um filme. Risadinhas normais de criança. Ana se levantou, desligou a TV no meio do filme e disse para James: "Você precisa controlar sua filha. Isso é ridículo." Aquilo virou uma grande discussão. Ela disse que não estava sendo maldosa, que só estava pedindo silêncio, mas pareceu mais que ela queria controlar o espaço do que realmente ser justa. Agora as coisas pioraram desde que o bebê nasceu. O bebê chora como bebês fazem. Mesmo quando James ou a namorada dele cuidam dele rapidamente, Ana suspira alto ou resmunga e faz comentários como: "Todas as noites, sério?" Ou então ela sai do colchão de ar e vai se sentar no corredor com um cobertor, olhando para mim como se eu fosse a pessoa que deveria resolver isso. Uma noite por volta de 00:30, James estava esquentando uma mamadeira e a namorada dele estava embalando o bebê. Ana saiu visivelmente irritada e disse: "Vocês não podem cozinhar à meia-noite? Algumas pessoas trabalham de manhã." James respondeu: "É só uma mamadeira." Ela revirou os olhos e saiu. Depois disso, ela não falou com ninguém por 3 dias. Todos nós começamos a andar na ponta dos pés depois disso. James e a namorada agora usam a luz do forno em vez da luz principal da cozinha. Eles tentam preparar comida antes das 22 horas. A namorada dele até começou a usar a lanterna do celular para procurar coisas nos armários, só para evitar irritá-la. Mesmo assim não ajudou. Uma semana atrás, ela esquentou algo pequeno às 23h15. Nem era uma refeição, apenas um chá e um lanche. Usou a luz do forno, fechou os armários devagar e não falou nada. Ainda assim, na manhã seguinte Ana reclamou dizendo: "É uma questão de princípio. Só porque ela está morando aqui não significa que pode ignorar como eu me sinto." Nesse ponto eu também comecei a me irritar. Eu disse: "Ana, eles não estão fazendo barulho. Eles estão tentando muito. Todo mundo está tentando." A resposta dela foi: "Eu não me importo. Esta também é minha casa." Eu não concordei em morar com a mãe do bebê de outra pessoa e a criança dela gritando. Aquilo me atingiu. Ela já morou aqui sem pagar aluguel antes. Já teve espaço quando precisou. Todos nós nos adaptamos. E ela não é mais uma criança. Ela trabalha, tem amigos, um carro e dinheiro guardado. Ela poderia se mudar se quisesse paz e silêncio. Mas parece que ela não quer sair. Parece que ela só quer que todo mundo mude tudo ao redor dela. Alguns dias depois disso, ela fez outro comentário, dessa vez na frente da namorada do James.
O bebê tinha começado a chorar de novo, e Lisa já estava andando com ele no colo quando Ana entrou em casa depois do trabalho e disse, claro, chorando de novo. Isso agora é toda noite? Lisa não disse nada. Apenas saiu do cômodo. James disse para Ana, você poderia ao menos dizer oi antes de sair insultando todo mundo. Ela simplesmente passou por ele. Aquilo foi a gota d'água para mim. Chamei Ana de lado e disse, você não pode continuar agindo assim. Todos nós estamos vivendo juntos. Ou você tenta fazer isso funcionar ou começa a procurar outro lugar. Estou cansada dessa tensão constante. Ela ficou na defensiva imediatamente e disse, então eu sou o problema. Não os encostados com um bebê que mantém todo mundo acordado. Eu respondi, não se trata de escolher lados, mas você está tornando a casa miserável. Então ela disse algo que me deixou de queixo caído. Ela nem é da família. Por que ainda está aqui? Qualquer problema que ela tenha com a mãe dela não é problema nosso. Ela deveria ter voltado para o lugar de onde veio. Foi aí que eu a interrompi. Eu disse, já chega. Você passou dos limites. Eu disse que ela não precisava pagar a parte dela este mês nem no próximo, mas que precisava começar a planejar sair de casa. Aquilo foi minha tentativa de manter as coisas simples. Sem brigas, apenas uma direção clara. Ou ela fica e para de atacar todo mundo, ou encontra um lugar onde possa viver do jeito que quiser. Ela ficou parada por alguns segundos e depois perguntou, então você está mesmo escolhendo eles em vez de mim? Eu respondi, estou escolhendo ter uma casa que não esteja cheia de hostilidade todos os dias. Depois disso ela não disse mais nada. Apenas saiu andando. Não jantou e quase não falou no dia seguinte. Ela ainda está no apartamento agora, agindo de forma fria. Não fala com Lisa de jeito nenhum e só fala comigo se precisar de alguma coisa. Algumas pessoas com quem conversei disseram que talvez eu devesse ter lidado com isso de outra forma. Que talvez Ana se sinta deixada de lado. Eu entendo que ela possa se sentir substituída, mas eu tentei durante 2 meses resolver isso e ela deixou claro que não se importa com ninguém nesta casa. A menos que estejam seguindo as regras dela. Lisa anda na ponta dos pés. James quase não usa a cozinha depois das 21 horas. E a criança de 5 anos já foi repreendida uma vez por rir alto demais. Eu não sei o quanto mais podemos nos adaptar, e isso nem é sobre uma única briga ou algumas reclamações. É todos os dias. Ela chega em casa e encontra alguma coisa para ficar irritada. A luz da cozinha ficou acesa. Alguém usou o banheiro depois das 22 horas. Havia pratos no escorredor. A TV estava ligada muito cedo. Nada realmente grande, apenas críticas constantes que deixam todo mundo tenso. Eu já a vi mandando mensagens no grupo de família que temos com parentes, dizendo coisas como, eu moro em um zoológico, ou, ninguém respeita o meu espaço. Tudo bem se ela quiser desabafar, mas se ela vai agir como se estivesse sendo maltratada quando as pessoas só estão tentando sobreviver sob o mesmo teto, isso não é justo. Nós ajudamos ela. Quando ela precisou de dinheiro no ano passado para consertar o carro, James contribuiu mesmo não tendo muito. Eu já assumi a parte dela nas compras do mercado antes. Ela teve apoio, mas agora que a casa não é exatamente do jeito que ela quer, parece que nada disso conta. De repente só ela importa. Ela vive dizendo que está cansada e sobrecarregada. Eu entendo isso. Trabalhar em tempo integral e voltar para uma casa cheia não é o ideal, mas ninguém mais aqui está tendo uma vida relaxante também. James não dorme mais do que 3 horas seguidas desde que o bebê nasceu. Lisa ainda está se recuperando do parto e cuidando de 2 crianças menores de 5 anos. Eu trabalho meio período e tento manter todo o resto funcionando. Ninguém está vivendo a vida dos sonhos agora. Nós conversamos com ela com calma. Fizemos ajustes. Eu até tentei ajudá-la a procurar kitnetes dentro do orçamento dela, mas ela não cede. Ela continua dizendo que não deveria ter que sair da própria casa. Mas se você torna a vida de todo mundo miserável e age como se os outros estivessem abaixo de você, eu não sei como espera continuar ali. Eu não estou expulsando ela sem aviso. Eu disse que ela está livre das responsabilidades financeiras por 2 meses, para que possa economizar ou encontrar um lugar. Isso é mais do que justo. Ela trabalha. Ela tem opções. Não está presa. Mas agora sinto que estou sendo tratada como a vilã por querer um pouco de paz. Eu cheguei ao meu limite. Não posso ficar vendo ela tratar todos como se estivessem invadindo o espaço dela, quando é ela quem se recusa a lidar com a realidade da nossa situação. Eu amo minha filha. Tenho orgulho dela por trabalhar e por ser independente à sua maneira. Mas também estou decepcionada. Achei que pelo menos ela tentaria ver que todos nós estamos tentando. Em vez disso, ela deixou claro que acha que Lisa e as crianças são apenas problemas que precisam ser removidos. Eu sei que muita gente na internet gosta de dizer, você é o pai ou a mãe, resolva. Mas qual é a solução quando um adulto se recusa a conviver com outros adultos, a menos que eles sejam silenciosos e invisíveis? Então foi isso. Eu disse para ela se mudar, dei tempo, tirei o aluguel dela por enquanto e ainda estou tentando manter as coisas estáveis aqui para todo mundo. Ela agora está emburrada na mesma sala onde diz que é miserável, ignorando todo mundo e agindo como se fosse a única que foi injustiçada. Comentários do Reddit. Comentário 1. Toda essa situação está completamente invertida. A pessoa que trabalha 5 dias por semana, contribui com dinheiro e dorme em um colchão de ar é quem recebe a ordem de fazer as malas, enquanto o cara com 2 filhos, sem emprego e sem nenhum plano de moradia fica com o quarto. Isso é absurdo.
Totalmente absurdo. Um recém-nascido ser barulhento não é uma afirmação controversa. É a realidade. Fingir que é apenas um pequeno incômodo soa extremamente desdenhoso quando o choro do bebê acontece exatamente onde sua filha dorme. Não atrás de uma porta, não em outro quarto, mas literalmente no espaço onde ela dorme. Às 2 da manhã, antes de um dia de trabalho, o favoritismo é evidente, mesmo que não seja intencional. Um filho é protegido porque o está tentando, enquanto a outra é empurrada para fora por reagir ao estresse. Se o objetivo fosse justiça, os adultos que decidiram ter filhos sem ter moradia garantida deveriam ser os que perdem conforto. Não a jovem de 18 anos que não teve filhos, foi trabalhar e ajudou a pagar as contas. Se ela for esperta, vai embora e deixa de ser a rede de segurança para escolhas que não foram dela. E ninguém pode culpá-la se ela cortar contato. Isso marcaria qualquer pessoa. Comentário 2. Isso é permitir irresponsabilidade. Simples assim. Um jovem de 21 anos já tem 2 filhos com 2 mulheres diferentes e ainda não tem o próprio lugar para morar. Isso não aconteceu da noite para o dia. Isso é um padrão. E a mensagem que está sendo enviada aqui é bem clara: continue tomando decisões impulsivas, alguém vai absorver as consequências. Enquanto isso, a jovem de 18 anos sem filhos está presa em um colchão de ar em um espaço comum, financiando parte da casa e ainda sendo repreendida por querer dormir. Qualquer pessoa ficaria amarga. Qualquer uma. A raiva dela não surgiu do nada. Surgiu de ver o nível de exigência para um filho ser praticamente zero, enquanto dela se espera uma flexibilidade infinita. Não se trata de odiar bebês ou de ser dramática. Trata-se de privacidade, dignidade e estabilidade básica. Ela perdeu o quarto, o silêncio e agora o lugar na ordem da família. E a solução não foi pedir que o pai de 2 filhos assumisse responsabilidade. Foi mandar ela embora. Esse tipo de escolha muda relacionamentos a longo prazo. Mesmo que ela saia sem drama, ela não vai esquecer quem foi priorizado quando as coisas ficaram difíceis. Comentário 3. Você não está errada por estar cansada, mas sinceramente, tudo isso parece uma panela que vem fervendo há anos. Sua filha não parece alguém que simplesmente explodiu do nada. Pelo jeito que você descreveu as reações dela no passado, perder a paciência por coisas pequenas e ficar dias sem falar com ninguém, parece que ela vem carregando ressentimento há bastante tempo, e a situação com o bebê apenas fez tudo transbordar. O que parece estranho para mim é o seguinte, que ela trabalha em tempo integral, ajuda a pagar as contas, dorme em um colchão de ar na sala e agora precisa andar na ponta dos pés perto de pessoas que nem sequer estão contribuindo financeiramente. Se isso fosse uma emergência de curto prazo, tudo bem. Mas parece que seu filho e a namorada dele estão se acomodando na ideia de que é assim que vocês vivem agora, sem renda, com 2 filhos e morando sem pagar nada. Isso irritaria a maioria das pessoas. Você está tentando manter a paz, mas parece que ela está sendo punida por ser a única que realmente está mantendo as coisas funcionando. Todo mundo recebe adaptações. Ela recebe a ordem de ir embora. Eu não acho que ela esteja lidando bem com isso, mas entendo por que ela está furiosa. Isso não significa que ela esteja certa em como está agindo, mas faz sentido. Atualização. Muita coisa aconteceu desde a minha última publicação. Eu li todos os comentários, até os que foram difíceis de engolir. Vou ser honesta, não mudei de ideia imediatamente. Eu mantive minha decisão. Disse para Ana que ela precisava se mudar, e ela realmente se mudou. Eu não esperava que acontecesse tão rápido. Um dia ela chegou em casa e disse que ficaria na casa de alguém do trabalho, talvez uma colega de estudo também. Ela não explicou direito, arrumou as coisas e foi embora. Eu não a vi desde então, e ela não respondeu a nada que eu enviei. Ela me bloqueou em tudo, exceto no e-mail. O que mais dói é que ela saiu como se fossemos estranhos. Eu ficava pensando que ela iria se acalmar e voltar quando percebesse que não éramos o inimigo. Mas em vez disso, nada. É como se ela tivesse desaparecido. Eu preciso da ajuda dela. Financeiramente as coisas desmoronaram. Eu achei que James iria assumir responsabilidades. Ele disse que assumiria. Conseguiu um trabalho em um depósito por 3 semanas. Eu tive esperança. Mas depois os turnos da noite ficaram difíceis demais com o bebê, e ele pediu demissão. Sem aviso. A namorada dele tentou procurar algum trabalho remoto de meio período, mas não conseguiu muita coisa. E honestamente eu não posso culpá-la. Ela ainda passa metade da noite acordada com o bebê, amamentando e quase sem conseguir funcionar direito. Agora voltamos a ter apenas uma renda, a minha, e mal dá para cobrir o aluguel e a comida. Antes de Ana sair, ela pagava uma porcentagem do aluguel, ajudava com as compras do mercado e até cobria gasolina e contas de serviços em alguns meses. Ela não ganhava uma fortuna trabalhando em um restaurante de fast food, mas era a pessoa com a renda mais confiável da casa. Eu disse a mim mesma que ela voltaria. Eu até tentei pedir desculpas por e-mail. Eu disse a ela que se voltasse a morar conosco, poderia ter o próprio quarto quando nos mudássemos. Estamos procurando um apartamento um pouco maior, com 3 quartos, se conseguirmos fechar o contrato antes de o atual terminar. Prometi que ela teria uma porta, uma cama de verdade e não precisaria mais dividir espaço. Só teria que voltar a ajudar com o aluguel. Ela não respondeu.
Não vou mentir, depois disso tentei algumas coisas das quais não me orgulho. Lembrei que as crianças sentem falta dela. Enviei fotos do bebê, disse que a sobrinha dela chorou perguntando onde ela estava. Achei que isso poderia amolecer o coração dela. Nada. Até pedi para James entrar em contato com ela, pensando que talvez ela escutasse melhor se viesse dele. Ela simplesmente ignorou. Fiquei desesperada. Pedi para ela pelo menos manter o nome dela no contrato de aluguel, só até conseguirmos nos estabilizar. Disse que ela poderia nos visitar quando quisesse, sem precisar morar aqui em tempo integral se não quisesse. Falei que só precisávamos do nome dela como garantia, algo que os proprietários costumam avaliar. Silêncio. O problema do dinheiro é maior do que estou deixando transparecer. As contas estão se acumulando. Reduzimos as compras do mercado apenas ao essencial. Tive que pedir dinheiro emprestado à minha irmã para pagar o depósito do novo apartamento. Ana costumava manter esta casa funcionando e foi embora como se nada disso importasse. Então sim, eu tentei mudar as informações do depósito do salário dela. O pagamento dela é depositado diretamente na conta e eu sabia o login, porque no ano passado ela me pediu ajuda para configurar o pagamento automático das contas. Pensei que se redirecionasse uma parte para minha conta, ela perceberia e nós poderíamos conversar. Mas a alteração não foi concluída. Eles detectaram a tentativa e enviaram uma notificação para ela. Ela não me denunciou e sou grata por isso, mas depois mudou todas as senhas. Eu sei que passei dos limites, mas eu estava me afogando. Ela deveria ter ajudado. Depois veio a questão do carro. Tecnicamente, ele está no meu nome. Eu assinei junto quando compramos no ano passado. Ela fazia os pagamentos e eu ajudei com a entrada. Era para ser o primeiro passo dela rumo à independência. Então eu tomei uma decisão. Eu disse para ela devolver o carro. Ela se recusou. Dei um prazo. Ela ignorou. Então denunciei como sendo um veículo que precisava ser retomado e envolvi a polícia. Está no meu nome. Estou planejando vender. Precisamos do dinheiro. Ela ter ido embora já foi doloroso, mas sair levando algo que legalmente não é dela eu não iria aceitar. Depois disso ela me enviou um único e-mail, curto, amargo e definitivo. Disse que eu tinha provado exatamente que tipo de mãe eu sou. Isso me atingiu mais do que quero admitir. A ex do James também descobriu sobre nossa situação de moradia. Não sei quem contou. Talvez algum amigo da Ana nas redes sociais. Mas agora ela está ameaçando levá-lo novamente ao tribunal para pedir a guarda total da filha de 5 anos. Ela diz que estamos com gente demais no apartamento e que não é seguro. Estou correndo para tentar fazer a casa parecer habitável antes que alguém apareça para verificar. Gastei dinheiro que não tenho tentando fazer tudo parecer melhor no papel. Enquanto isso, Lisa está fazendo o que pode. Ela é carinhosa com o bebê e respeitosa dentro de casa. Não tenho problemas com a forma como ela se comporta. Ela fica no canto dela, não responde com grosseria, não faz escândalo. Ela cuida do bebê enquanto James tenta, do jeito dele, manter as coisas funcionando. Ele não é preguiçoso, só não lida bem com pressão. Ele trava. Sempre foi assim. Estou frustrada. Não com as crianças, nem com Lisa. Estou frustrada com Ana. Ela era quem eu achava que entenderia que às vezes a família precisa fazer sacrifícios. Ela mesma costumava dizer isso. Ela era quem se certificava de que havia comida na geladeira. Agora está vivendo uma vida tranquila em algum lugar enquanto nós não conseguimos nem passar um mês. Eu sei que muita gente vai me chamar de péssima mãe. Eu li os comentários antigos. Alguns de vocês disseram que eu escolhi meu filho em vez da minha filha, que eu passei a mão na cabeça dele. Mas eu sou mãe. Eu tinha um recém-nascido sob o meu teto. Uma criança de 5 anos que precisava de jantar. Uma jovem se recuperando do parto. O que eu deveria ter feito? Pedir para eles irem embora? Ana poderia ter ajudado. Ela escolheu não ajudar. Ela não é vítima aqui. Foi embora sabendo que toda a casa dependia do salário dela. E agora, quando peço ao menos uma parte disso, não recebo nada. Tenho vergonha de como ela se tornou. Achei que tinha criado alguém que entendia o que significa permanecer ao lado das pessoas. Ela nem sequer se despediu das crianças. E talvez seja aí que eu esteja errada. Talvez eu tenha pressionado demais. Talvez eu tenha continuado esperando que ela agisse como a irmã mais velha responsável, quando tudo que ela queria era ter 18 anos. Mas eu não consigo resolver isso sozinha. Eu queria que ela voltasse. Ofereci privacidade. Uma porta, um quarto, apenas a promessa de que voltaria a contribuir e manteria o nome dela no contrato de aluguel para que pudéssemos garantir um lugar estável. Ela foi embora. Eu não quero ir para tribunal. Não quero continuar nessa disputa por causa de um carro. Eu só quero que ela perceba o que deixou para trás e que ainda tem uma responsabilidade com as pessoas que ficaram ao lado dela quando ela não tinha nada. Então sim, talvez eu tenha cometido erros. Talvez eu tenha reagido mal. Mas estou sem opções. Se eu perder este próximo contrato de aluguel, não sei para onde iremos. Estou tentando proteger os bebês. Estou tentando proteger esta família. E estou perguntando, o que mais eu deveria fazer? Se ela é tão madura agora como todo mundo diz, então deveria entender que adultos não abandonam as pessoas que precisam deles. Estou perguntando novamente aqui. Eu estava errada por mandar ela sair? Eu estava errada por esperar que ela continuasse ajudando a casa depois de ter feito parte dela por tanto tempo? Ou agora a responsabilidade é dela e eu sou apenas quem está lidando com as consequências? Comentários do Reddit. Comentário 1. Essa atualização foi de confusa para simplesmente alarmante.
O desespero financeiro explica o seu pânico, mas não justifica o que você fez. Tentar redirecionar o salário dela. Envolver a polícia por causa de um carro que, na prática, foi ela quem pagou, mesmo que a documentação esteja no seu nome. Esse tipo de coisa destrói a confiança de forma permanente. O que chama atenção é o quanto de pressão você colocou sobre a pessoa adulta mais jovem da casa. Ela não estava apenas contribuindo, ela estava basicamente sustentando decisões que nunca foram dela. Enquanto isso, os adultos que criaram a situação continuam recebendo desculpas atrás de desculpas. Dizer que você está protegendo bebês não torna automaticamente aceitável pressionar sua filha até que ela vá embora. Ela não traiu ninguém. Ela saiu de uma situação em que dormia em um espaço comum, pagava dinheiro de verdade e ainda era informada de que o estresse dela era inconveniente. Depois que ela foi embora, em vez de refletir, você passou direto para tentar recuperar recursos dela. É claro que ela está ressentida. Qualquer pessoa estaria. Comentário 2. Lendo isso, parece que você está se afogando e agarrando qualquer coisa que esteja flutuando por perto. Infelizmente, essa coisa acabou sendo sua filha. O medo e o estresse financeiro são evidentes. Eu não duvido que você esteja apavorada com a possibilidade de perder a moradia tendo crianças envolvidas. Essa parte é humana. Onde as coisas se quebram é na história que você está contando para si mesma sobre responsabilidade. Sua filha não tinha filhos, não tinha parceiro e não tinha nenhuma obrigação legal com a casa além do que ela voluntariamente oferecia. Quando ela saiu, deixou de ser contribuinte. É assim que a independência funciona. Esperar apoio contínuo depois disso acabou se transformando em um sentimento de direito, sem que você percebesse. Outra coisa que chama atenção é como você descreve todos os outros com compreensão, exaustão, recuperação, estresse. Mas descreve sua filha com vergonha e decepção. Esse desequilíbrio provavelmente já existia antes mesmo de ela sair, e ela sentia isso. Quando ela foi embora, a ponte não foi apenas queimada, ela foi demolida. Comentário 3. O filho está sendo tratado com extremo cuidado, enquanto a filha foi tratada como um recurso de emergência. Esse desequilíbrio não é sutil. Um adulto trouxe dependentes ao mundo sem estabilidade e continua sendo abrigado e protegido. Outro adulto trabalha, paga contas, sacrifica a própria privacidade e, quando decide sair, de repente se torna o problema da família. Pedir demissão com um recém-nascido em casa não é uma decisão neutra. Isso transferiu o risco para todo o resto da família, especialmente para a pessoa que trazia a renda mais consistente. Não é surpresa que o ressentimento tenha crescido. A situação não vai se estabilizar até que a responsabilidade seja colocada onde realmente pertence. Agora mesmo, ela foi desviada do filho e colocada totalmente sobre a filha. É por isso que as consequências parecem tão graves. Atualização 2. Se você leu minhas atualizações anteriores, sabe que tudo desmoronou no momento em que Ana saiu de casa. Mas eu não esperava que as coisas ficassem tão ruins depois disso. Sim, eu chamei a polícia por causa do carro. Não vou fingir que não fiz. Ela saiu com ele, mas o veículo está no meu nome. Eu estava desesperada. Precisava vendê-lo rapidamente. O aluguel estava vencendo e eu não tinha plano de emergência. Depois que a polícia se envolveu, ela enviou uma notificação legal. Deixaram claro que eu teria que pagar para resolver a situação e abrir mão da propriedade do carro. Tive que usar minhas economias de emergência e agora não tenho mais nada. E o que torna isso pior? Ela comprou outro carro. Eu vi estacionado em frente ao prédio do novo apartamento dela quando passei por lá de carro. Sim, eu fiz isso. Passei lá para ver. E não tenho orgulho disso. Ela tem um emprego, novos colegas de apartamento e uma nova vida. Ela está bem, mas eu continuo presa tentando limpar toda a bagunça que ela deixou para trás. Depois disso, tentei seguir em frente. Pensei que se conseguisse manter a casa funcionando até que o novo contrato de aluguel fosse aprovado, conseguiríamos sobreviver. Mas não conseguimos. O proprietário descobriu sobre a denúncia que ela fez à polícia sobre superlotação, barulho e toda a situação do carro. Eles cancelaram a oferta do novo contrato. Eu implorei. Cheguei a oferecer pagar 3 meses adiantado, dinheiro que eu nem tinha, e mesmo assim disseram não. Então agora estamos empacotando tudo, sem lugar para ir, vivendo entre caixas com 2 bebês no meio da bagunça. E fica pior, a ex do James levou adiante o processo de custódia. A audiência ainda não terminou, mas pela forma como o juiz está falando, eu já sei o que está por vir. Eles mencionaram a situação da moradia, minha instabilidade financeira e o fato de que estou cuidando de 2 bebês enquanto trabalho meio período. Eles sabem que não temos espaço. O tribunal está inclinado a dar a guarda total para a ex dele. Se isso acontecer, James vai desmoronar, e eu não sei quanto mais eu consigo carregar. Agora ele está completamente distraído, obcecado com esse processo. Ele parou de tentar arrumar emprego de novo. Toda vez que menciono isso, ele trava ou diz que precisa estar mentalmente preparado para lutar pela filha. Lisa percebeu. Ela está cansada. Ela disse isso diretamente. Está pensando em ir embora.
Disse que se sente invisível. Disse que James quase nem toca mais nela. Ele está sempre no telefone com advogados ou discutindo com a ex. E sim, eu admito, fui eu quem disse para ele ficar em casa e cuidar do bebê enquanto Lisa estava se recuperando. Achei que estava ajudando. Achei que fazia sentido. Eu não queria colocar o bebê na creche, e nós não podíamos pagar por isso de qualquer forma. Eu disse, deixe ela descansar, seja pai. Mas agora Lisa diz que também tem ressentimento de mim, que eu incentivei ele a não trabalhar, e que agora ela está presa com alguém que não cresce. Então tudo realmente explodiu. James e Lisa tiveram uma briga enorme. Ele olhou as mensagens dela novamente. Não tenho orgulho disso, mas eu estava no quarto quando aconteceu. Ele estava segurando o bebê quando viu algo no telefone. Ela tentou pegar o celular de volta, mas já era tarde. As mensagens estavam lá. Eu não sei há quanto tempo aquilo estava acontecendo, mas ela admitiu. O bebê pode nem ser dele. Ela disse isso no calor da discussão. Você nem sabe se ele é seu. Ele perdeu o controle. Me entregou o bebê, pegou as coisas dele e saiu. Voltou 3 horas depois e disse que ela precisava ir embora. Ela se recusou. Eles discutiram de novo. No dia seguinte ela arrumou as malas e foi embora com o bebê. Agora estou sentada neste apartamento que nem é mais nosso, com metade das nossas coisas em caixas e sem ideia do que vai acontecer depois. James diz que acabou. Diz que não se importa se o bebê é dele ou não. Diz que não vai criar o filho de outro homem e que não quer ela de volta. Mas eu o criei. Eu criei os dois. Meu marido me deixou quando Ana nasceu. Ela não é filha dele. Ela foi o resultado do meu pior erro e ele foi embora por causa disso. Mas eu não desisti. Eu continuei. Eu a criei como se fosse do meu próprio sangue. Então eu não acho que James possa simplesmente abandonar um bebê porque as coisas ficaram complicadas. Esse menino ainda é inocente. Nada disso é culpa dele. Eu tentei conversar com James. Implorei para que ele reconsiderasse. Disse que podemos resolver isso, com teste ou sem teste. Mas ele está se fechando novamente. Diz que eu arruinei a vida dele. Diz que se eu não tivesse pressionado ele a ficar, a se acomodar, ele poderia ter feito algo melhor. Eu nem reconheço ele agora. E Ana ainda nenhum contato. Ela já declarou os próprios impostos. Nem consigo mais colocá-la como dependente como antes. Ela está deixando claro que não quer ter nada a ver conosco. Eu até tentei ir ao trabalho dela de novo. Esperei do lado de fora pensando que se ela me visse, talvez amolecesse. Uma colega de trabalho dela saiu e me disse para ir embora. Disse que eu estava piorando as coisas. Eu não sei mais o que fazer. Minha mãe não quer ajudar. Disse que eu causei isso a mim mesma. Disse que eu não deveria ter tentado redirecionar o salário da Ana nem chamado a polícia por causa do carro. Ela nem quer cuidar das crianças. Estou cansada. Tenho 40 anos e minhas costas parecem de 60. Não consigo nem carregar as compras sem sentir dor. Não tenho apoio. Minha filha poderia ajudar. Eu sei que poderia. Ela sempre administrou as contas melhor do que eu. Pagava a luz sem que eu precisasse pedir. Sabia que dia o lixo era recolhido e que dia o aluguel vencia. Ela era responsável. E agora foi embora feliz, livre, dirigindo o carro novo, trabalhando em tempo integral e pagando as próprias contas. Não estou dizendo que ela não mereça isso. Estou dizendo que ela nos deixou para trás enquanto tudo desmoronava. Eu implorei para que voltasse. Ofereci o quarto, ofereci paz. Ela disse não. Tudo bem se ela quiser ficar longe, mas então pelo menos me ajude. Todo mundo diz que eu sou o problema, que eu falhei. Eu não sou perfeita. Eu fiz o que precisava fazer para manter um teto sobre nossas cabeças. Criei filhos sozinha. Protegi meu filho quando ele estava perdido. Ajudei uma jovem a passar pelo parto quando ela nem era da família. Eu sacrifiquei mais do que qualquer pessoa jamais vai saber. Eu pedi ajuda à minha filha, não o sangue dela. E agora ela me trata como se eu fosse algum tipo de monstro. Então parem de zombar de mim. Parem de dizer o que eu deveria ter feito. Eu preciso de conselhos. Preciso de um plano. Preciso fazer James parar de ficar se lamentando e ou voltar com Lisa ou assumir responsabilidade pelo bebê. Preciso resolver essa confusão do contrato de aluguel e encontrar algum lugar onde possamos ficar. E se ainda houver alguma esperança, preciso trazer Ana de volta. Mesmo que seja só para manter o nome dela no contrato. Mesmo que ela nunca mais fale comigo. Eu preciso dessa segurança. Não me importo se ela ainda está com raiva. Ela é inteligente. É adulta. Ela deveria entender que às vezes todos nós ficamos presos em situações ruins e a família ajuda. Ela acreditava nisso antes. Estou pedindo conselhos de verdade. Eu sei que errei, mas alguém me diga como consertar isso. Eu não vou desistir, não quando ainda há bebês envolvidos. Comentários do Reddit. Comentário 1. Toda essa situação parece projeção misturada com negação. Você traiu. Seu casamento acabou. E, em vez de lidar com as consequências disso, você colocou esse peso sobre sua filha e chamou isso de dever familiar. Ela não apenas amadureceu cedo. Ela foi forçada a assumir responsabilidades. Você se apoiou no dinheiro dela, na organização dela e na maturidade dela. E depois virou as costas e passou a tratá-la como um recurso descartável quando ela parou de obedecer. Enquanto isso, seu filho continua cometendo os mesmos erros repetidamente. E, de alguma forma, ele ainda é quem você tenta proteger a qualquer custo. Energia clássica de filho favorito, evidente para todos.
e a traição da namorada dele, claro que você está pressionando seu filho a perdoá-la. Você precisa que essa narrativa funcione. Se trair for algo sobrevivível, perdoável e administrável, então talvez o seu próprio passado não pareça tão feio. Mas sua filha se recusar a aceitar o caos e voltar silenciosamente para ele, e isso é o que você não suporta. Você não quer sua filha de volta como filha. Você quer ela de volta como um amortecedor, e ela sabe disso. Comentário 2. Ler isso me dá um aperto no coração pela sua filha. Não acho que ela tenha ido embora porque não se importava. Acho que ela foi embora porque se importou por tempo demais sem receber nada em troca. Você continuou dizendo que ela costumava cuidar das coisas. E é exatamente essa parte que pesa. Ela cuidava de coisas que nenhuma jovem de 18 anos deveria ter que assumir: administração de contas, serviços básicos, carro com assinatura conjunta, logística da casa. Ela não apenas ajudava, ela administrava tudo. E no momento em que ela deixou de ser sua rede de segurança financeira, você tentou quebrar a independência dela. Você tentou redirecionar o salário dela. Chamou a polícia por causa do carro. E agora está perguntando na internet como trazê-la de volta. Como se ela fosse um cartão de crédito perdido. As pessoas vão embora quando a sobrevivência vira obrigação. Você queria a lealdade dela sem oferecer paz. Ela construiu a própria paz. Deixe que ela a mantenha. Comentário 3. Há um fio que percorre toda essa história e que quase ninguém quer tocar, mas que explica quase tudo. O fato de sua filha ter nascido de um caso não apenas acabou com seu casamento. Isso também mudou a forma como você a enxerga. Você não a abandonou. Mas também nunca deixou de pagar o preço pelo que ela representa. Lendo essa atualização, parece que ela carregou a conta da sua culpa a vida inteira. Olhe para os papéis de cada um. O filho recebe compreensão infinita, infinitas segundas chances e infinitas desculpas. A filha recebe responsabilidade, pressão e vergonha. Ela se torna o tampão financeiro, o amortecedor emocional, a pessoa que precisa entender tudo enquanto os outros desmoronam. Isso não começou quando ela fez 18 anos. Isso já existe há muito tempo. Agora acrescente a traição da namorada. A namorada trai e, de repente, vira algo complicado. Algo para se resolver. Algo que seu filho deveria reconsiderar. Quando sua filha vai embora, ela é pintada como desleal. Isso não é por acaso. Você é muito mais tolerante com pessoas que refletem seus próprios erros do que com a pessoa que lembra você deles. Isso é algo muito cruel para uma criança crescer carregando. Atualização 3. Essa provavelmente será minha última atualização, e só estou escrevendo porque não tenho mais ninguém com quem falar. Perdi minha casa, meu emprego e meus filhos. E neste ponto, acho que nunca mais vou recuperar minha filha. Não estamos mais no apartamento. O contrato não deu certo e eu não consegui convencer o proprietário a estender o atual. Eles disseram que havia muitas reclamações, muito caos, muito risco. Ficamos na casa de um amigo por uma semana, mas foi só isso. Eu me inscrevi em 2 programas de moradia emergencial, preenchi toda a papelada e fui recusada. O incidente do carro e a tentativa de mexer na renda foram registrados. Aparentemente, qualquer denúncia de exploração financeira desqualifica você de alguns dos melhores programas de assistência. A mulher do escritório até me olhou de forma estranha quando expliquei a situação. Naquele momento eu soube que não seria aceita. Então acabamos em um motel barato, desses em que você paga por semana e tenta não pensar em quão finas são as paredes. Estávamos eu, James e o bebê. Lisa já tinha ido embora há muito tempo. Deixe-me voltar um pouco. Depois da briga entre James e Lisa, ela saiu com o bebê dizendo que resolveria as coisas. Ela me mandou algumas mensagens pedindo fraldas e ajuda, mas depois parou de responder. Alguns dias depois descobrimos que ela tinha deixado o bebê com uma prima. A prima ligou para James e disse que Lisa tinha ido embora. Sem aviso, sem plano, simplesmente desapareceu. A prima estava cuidando do bebê temporariamente, mas deixou claro que não poderia fazer isso por muito tempo. James entrou em pânico. Eu não sabia o que fazer. Juntamos dinheiro para a gasolina, fomos até lá e pegamos o bebê. Sem documentos, sem assinatura de nada. Só um bebê na cadeirinha do carro e uma prima que parecia tão perdida quanto nós. Aquilo deveria ter sido um sinal de alerta para James, mas não foi. Ele segurou o bebê, ficou emocionado e disse que queria ser melhor. E então voltou exatamente para o mesmo padrão de antes. Não conseguiu se comprometer com o trabalho, não conseguiu lidar com entrevistas de emprego. Disse que queria se concentrar em criar vínculo com o bebê e que não queria deixá-lo com estranhos. Eu disse que tudo bem, que eu daria um jeito. Mas não consegui, pelo menos não por muito tempo. Eu ainda estava trabalhando meio período em um negócio local. Não vou dizer qual. Agora não importa mais. E eles me demitiram depois que perceberam que eu estava procurando antigos contatos do RH tentando descobrir onde Ana estava trabalhando agora.
Eu sei como isso soa. Eu não estava tentando roubar dela nem mexer no trabalho dela. Eu só pensei que se conseguisse mandar uma mensagem para alguém que trabalhasse com ela, talvez essa pessoa pudesse falar com ela e fazê-la enxergar a situação. Eu fui pega. Eles me chamaram para uma sala nos fundos e me demitiram na hora. Eu nem discuti. Eu estava cansada. Sem emprego e sem moradia, tudo começou a desmoronar rapidamente. A gerente do motel começou a nos expulsar no segundo em que atrasamos o pagamento semanal. James estava tentando vender o Xbox para comprar fórmula para o bebê. Eu tentei ligar para minha mãe de novo. Ela desligou na minha cara. Disse, até você consertar as coisas com Ana, você não é minha filha. A mulher que me abraçou quando meu marido foi embora agora finge que eu estou morta. Entrei em contato com Ana mais uma vez. Enviei um e-mail longo, contei tudo sobre o desaparecimento de Lisa, sobre o despejo, sobre ter perdido meu emprego, sobre o bebê, sobre como James estava desmoronando. Disse que sentia muito. Disse que precisava dela. Pedi que voltasse, mesmo que não morasse com a gente, apenas para assinar o novo contrato de aluguel e nos ajudar a conseguir a aprovação, pelo menos até eu encontrar outro emprego. Ela respondeu uma semana depois. Enviou um documento do Google com uma lista completa de tudo que já pagou. Compras de mercado, contas de serviços, gasolina, porcentagens do aluguel. Incluiu datas, valores e até recibos do e-mail dela. No final, escreveu, isso é o que eu valia para você. Totalmente pago. Não entre em contato comigo novamente. Foi só isso. James viu a mensagem. Não disse nada. Apenas ficou olhando para ela por um tempo. Depois se levantou e saiu do quarto do motel por horas. Quando voltou, disse que não queria mais falar sobre ela. No dia seguinte, ele arrumou uma bolsa e levou o bebê. Disse que ia ficar com a família da mãe do primeiro filho dele. Disse que eles ofereceram um espaço e que desta vez ele ia realmente colocar a vida nos trilhos. Não quis me dizer o endereço, apenas falou que me avisaria quando encontrasse algo estável. Então aqui estou eu, sozinha no motel, com uma única bolsa de roupas e sem renda. Liguei para todas as agências em que consegui pensar. Ninguém pode me ajudar até que eu prove estabilidade de moradia ou de trabalho. E eu não tenho nenhuma das duas coisas. Pensei que talvez, se vendesse algumas coisas, minhas joias, uma TV velha, eu pudesse alugar um quarto, mas não foi suficiente. Estou esperando o benefício do Snap e tentando conseguir assistência emergencial novamente. Mas a lista é longa e as recusas chegam rápido. Não sei mais o que dizer. Sinto falta da minha filha. Sinto falta do meu filho, mesmo que ele tenha ressentimento de mim. Sinto falta da minha neta, do meu neto, do barulho no apartamento, do caos e até das discussões. Sinto falta de sentir que eu importava para alguém. Eu criei os dois. Passei com eles por anos de luta. Fiz o que achei que era certo. Tomei decisões difíceis. Talvez tenham sido as decisões erradas. Eu vejo isso agora. Mas eu estava tentando manter a família unida. Talvez eu também tenha falhado nisso. Então aqui estou eu pedindo conselhos novamente. Não julgamento, não zombaria. Não mais uma lista de tudo que eu fiz de errado. Eu já li essas coisas. Eu já vivi isso. Eu sei. Só quero saber como me levantar de novo. Qual é o primeiro passo quando você perdeu tudo? Como sobreviver tempo suficiente para consertar alguma coisa? Se ainda existe algo que possa ser consertado. Comentários do Reddit. Comentário 1. Esta é a primeira atualização que realmente me quebrou. Não por você, por ela. Ana deu tudo. O dinheiro dela, a paz dela, a juventude dela. Ela tinha 18 anos e estava organizando o orçamento da sua casa como se fosse uma mãe solteira. E quando ela parou? Você passou a persegui-la como se fosse um recurso que tinha fugido. Aquele documento do Google não era só uma conta. Era uma linha do tempo de tudo pelo que você nunca disse obrigada. Aquilo foi o encerramento dela. A versão dela de dizer, essa é a dívida na qual você me colocou, e eu estou encerrando isso. E agora você está em um motel, sem nada, se perguntando como consertar tudo. Você não conserta. Não com ela. Talvez nem com James também. Mas você pode se sentar no meio das consequências e finalmente sentir o que eles carregaram por anos. Esse é o primeiro passo. Comentário 2. Eu fui essa filha. Paguei o aluguel da minha mãe, fui fiadora do carro dela e vi ela destruir todas as pontes e chamar isso de apenas sobreviver. Levei anos para parar de me sentir culpada por ir embora. Você não criou filhos, você criou dependentes. E quando um deles conseguiu lutar para sair disso, você virou uma credora. Não fale de sentir falta do barulho quando tratou sua própria filha como uma linha de crédito que secou. James também foi embora. Então talvez não fosse apenas a atitude da Ana. Talvez você fosse a única pessoa da casa de quem ninguém se sentia seguro quando deixou de ser útil. Você continua perguntando como se levantar. Comece sentando com essa verdade, pelo menos desta vez, não fuja dela.